Temos escritórios, nossa sede no Brasil, temos escritório na Suíça, Colômbia, Austrália. E o nosso grupo, além da consultoria propriamente dita, temos uma escola de gestão que tem por objetivo a preparação e formação de gestores das organizações e também o Aquilatec, que é um ramo da nossa organização destinado a desenvolvimento e customização e construção de softwares. Muito bem, eu preparei como agenda para nossa sessão falar brevemente sobre a evolução da gestão de ativos, depois um pouquinho mais detalhado sobre um modelo de sistema integrado de gestão da manutenção e, por fim, alguns cases práticos, alguns exemplos dessas implementações. Bom, falar de evolução da gestão de ativos, creio que para todos os presentes aqui é um assunto extremamente que motiva, a todos nós, profissionais da área. É um assunto que ao longo dos últimos 30 anos vem sofrendo grandes transformações, grande desenvolvimento. Essa figura que está aqui, de certa forma, já foi até um pouco explorada no dia de ontem pelas apresentações, principalmente no painel sobre a Indústria 4.0, onde foi navegado sobre a evolução das gerações. Eu vou chamar a atenção para dois pontos importantes dessa figura. Um deles, aí na época, no final da década de 60, com o advento da aviação comercial, surgiu aqui um grande ponto de inflexão para o sistema de manutenção de uma forma geral. Neste momento, com o advento da aeronave do Boeing 747, é um equipamento com um risco muito elevado de operação, e naquela época um equipamento dessa natureza precisava de 1/3 do tempo útil parado no solo para dar manutenção, Nos dias de hoje isso é algo inimaginável. Portanto, naquela época, o que fazer? Como se repensar os modelos de manutenção que na época eram praticados, mas tínhamos ali uma situação que precisava de algo novo, Foi então que surgiu um grupo que foi batizado de MSG, Maintenance Steering Group, formado por profissionais da Força Aérea Americana, profissionais da Boeing, da Ford Company nos Estados Unidos, e que neste momento iniciou um grande debate sobre conceitos de risco. E ali nasceu, ali foi plantado, na verdade, uma semente muito importante daquilo que a gente hoje, nos dias de hoje, debate sobre o nome de RCM. Este grupo ele continuou o trabalho, e quando foi aqui por volta no início da década de 90, esse MSG1 já era MSG3, e foi aqui que então foi concebido todos os princípios de RCM. E nos dias de hoje, acabamos de ver aqui uma apresentação brilhante do meu colega a respeito da ISO 55000. Esse tema de gestão de ativos vem sofrendo discussões e transformações ao longo dos tempos. E hoje a gente tem o mercado deu um passo importante com a regulamentação desse assunto, trazendo à tona uma norma que vem, hoje ainda é uma norma que detalha muito as questões ligadas ao overview do assunto, terminologia, princípios, e que ainda vai se desenvolver muito, mas é um passo também importante que foi dado no contexto de gestão de ativos. A primeira geração tinha lá, de forma resumida, como conserto após avaria. A segunda geração, a gente já tinha ali a visão de revisão geral programada dos equipamentos. Terceira geração, já tínhamos aqui os conceitos de monitoramento da condição. Ontem, algumas das apresentações abordaram um pouco esse assunto.
E hoje em dia fala-se em gerenciamento de riscos, ou seja, quando a gente pega o próprio texto da norma 55.000, um dos elementos importantes que a gente tem ali dentro é introduzir conceitos de risco na gestão dos nossos ativos. Bom, modelos de gestão, né? Ao longo do tempo a gente teve muitos modelos debatidos, ondas, né? Vieram conceitos Lean, conceitos de manutenção Toyota, modelo Six Sigma, enfim. O mais importante hoje é a gente explorar aquilo que de bom tem em cada um desses modelos e trazer para o nosso dia a dia. Eu trago aqui como exemplo um modelo simbolizado por essa pirâmide, que a gente hoje em dia já é bastante divulgado no mundo afora, chamado de modelo de manutenção classe mundial, que tem uma organização por bloquinhos. Cada bloquinho que a gente vê nessa figura representa um processo de gestão da manutenção, e ela tem uma organização lógica de evolução através de um modelo de maturidade, ou seja, nós começamos ali com o estágio 1, chamado de manutenção planejada, onde tratamos da manutenção básica do dia a dia, né? Não adianta querermos sonhar em correr uma maratona se a gente não consegue andar. Primeiro temos que galgar estágios até chegarmos no nível de excelência. Então essa figura simboliza muito bem isso e organiza os processos de uma forma lógica. Portanto, a gente vai do estágio 1, né, que é o dia a dia, passamos pelo estágio 2, onde falamos da manutenção proativa, onde temos aqui já a integração de tanto do modelo dos métodos de preventiva quanto preditiva. Evoluímos para o estágio 3, onde temos princípios de descentralização das atividades de manutenção. Começamos a envolver a operação para dar apoio nas atividades de manutenção. Chegamos no nível de engenharia de confiabilidade, onde aí sim temos condição de começar a falar em aumento do ciclo de vida do equipamento, até chegarmos no topo da pirâmide, nível completo de gestão de ativos, onde aí sim a gente tem todo o modelo de manutenção integrado na estratégia da companhia. Portanto, essa figura, eu gosto muito dessa figura, pois ela organiza de uma forma muito simples e prática todos os assuntos que a gente trata no universo da manutenção. Dentro das jornadas aqui, ouvimos diversas apresentações sobre elementos que estão aqui apresentados, né? A chave é como chegar lá, né? Muitas empresas ambicionam trabalhar confiabilidade, querem chegar no nível de confiabilidade, mas precisam compreender que existe um caminho a ser trilhado até chegarmos nesse estágio. Uma forma diferente até de fazer a leitura dessa figura, da pirâmide, pode ser vista através dessa figura. Observe que a gente tem aqui um foco, né? Quantas organizações ainda hoje têm um foco muito em reparações. Quando a gente tem um cenário desse tipo, normalmente a manutenção é vista como um custo. O top management da empresa encara que manutenção é custo, né? O gestor da manutenção tem uma luta inglória para conseguir fazer suas melhorias, né? Implementar seus processos, porque é sempre custo, né? E todo mundo ambiciona, principalmente os profissionais da manutenção, que esta visão de manutenção é um custo migre para o modelo de que a manutenção ela é um investimento. Como quebrar isso? Como sair deste cenário e chegar para um cenário onde ela é vista e tratada como um investimento? Essa é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. Muitos profissionais que estão aqui devem, no dia a dia, tentar, né, tem um desafio nas organizações que vocês trabalham de tentar fazer essa mudança.
A resposta, claro, não é uma resposta simples, mas ela tem um princípio que eu vou tentar passar para vocês aqui. Quando a gente tem um cenário desse tipo, normalmente o modelo de manutenção que a organização aplica, ela é baseada puramente na experiência técnica dos profissionais que existem ali. E, portanto, os meus planos de manutenção são oriundos das experiências práticas. Isso é ruim? Não é ruim. É o que tem. Sair deste modelo e migrar para um modelo de confiabilidade e risco, eu preciso começar a olhar dados, olhar números, entender falhas, fazer algumas análises, fazer algumas estatísticas. Portanto, a chave para se mudar deste modelo de manutenção é um custo para manutenção e investimento, ela passa por a gente migrar de um modelo qualitativo de gestão para um modelo quantitativo de gestão. Então, esse é um princípio muito interessante, que quando a gente volta na figura anterior da pirâmide da manutenção, à medida que a gente vai galgando níveis de maturidade, isso vem sendo acompanhado por dados. O modelo ele vai migrando de um modelo qualitativo para um modelo quantitativo. Bom, essa figura também, imagino que seja já de conhecimento de todos aqui, a famosa curva PF da falha potencial e falha funcional, né? Ou seja, o que essa figura representa? Aqui a gente tem no eixo Y a condição do equipamento versus o tempo aqui no eixo X. Nenhum equipamento falha assim, instantaneamente. Ele começa a dar sinais para a gente de que tem algo errado. E compete a capacidade da organização de perceber esses sinais de falha, ou seja, o equipamento ele começa a vibrar de uma forma excessiva, ele começa a apresentar um ruído diferente, ele começa a aquecer de uma forma anormal, ou seja, sinais o equipamento começa a dar para a gente e cabe à equipe de manutenção ter capacidade de perceber isso e agir antes que esta falha potencial se torne uma falha funcional. E no dia a dia da manutenção, né, essa figura aqui a gente tem um pulo do gato, né, como a gente diz no Brasil, que é um ponto-chave para entender a integração dos métodos de manutenção. Quando a gente fala na operação, modelos de TPM, checklist da operação, o operador, claro, o operador ele está próximo da máquina, ele é a pessoa, em tese, que está mais próximo de perceber que algo errado está acontecendo. Só que ele usa o quê? Ele usa os 5 sensos, ele usa a visão, o tato, a audição que ele tem. Então, quando o ser humano começa a perceber que tem algo errado com o equipamento, normalmente eu já estou muito próximo do meu ponto de falha funcional. Portanto, a minha capacidade, o meu tempo de reação, ele é muito reduzido. Mas não deixa de ser um método importante que a gente deve ter na nossa organização e a gente já vai entender o porquê disso. Quando eu começo a introduzir técnicas preventivas, além de eu ter um mecânico, um eletricista, ou seja, um profissional especializado, esta inspeção que normalmente é feita, ela tem uma acuracidade melhor. Não é uma operação não é simplesmente uma inspeção de um operador que viu que tem algo errado. Ele é um profissional especializado, formado para tal, e ele vai fazer uma inspeção no equipamento. A probabilidade dele perceber que existe algo errado, ela é um pouquinho mais antecipada do que do operador. As técnicas de manutenção preditiva nos permitem antecipar ainda mais, né, a identificação de que existe algo errado. Quando eu faço uma análise de óleo de um equipamento, eu consigo predizer qual é o tempo que esse equipamento pode vir a entrar em estado de falha. Portanto, eu consigo
dar mais um passo no sentido de antecipar a ocorrência. E quando eu falo de monitoramento da condição, eu tenho a minha ferramenta com a maior capacidade de detecção de que existe algo errado. Se eu tenho sensores, se eu tenho sistemas que me permitem identificar tendências, eu consigo, com bastante antecedência, perceber isso e agir de forma a evitar que o meu equipamento chegue no ponto final aqui de falha funcional, né? Bom, esses são os métodos comuns de manutenção que são aplicados por aí afora. Como é que eu faço? Eu uso o que então? Será que faz sentido eu instalar monitoramento da condição para o meu parque industrial como um todo? Será que o custo para isso justifica? É aí que entra em cena um aspecto que também já foi apresentado por alguns dos colegas aqui, chamado de criticidade do ativo. Portanto, quando eu falo de um sistema, de um equipamento de classe A, de criticidade A, uma falha deste equipamento, até por ele ter sido graduado como A, tem um impacto significativo para a organização, seja ele na produção, seja ele em segurança, seja ele na qualidade do produto. Portanto, equipamentos que são de criticidade mais elevada, eu devo investir aquilo que eu tenho de melhor em termos de recursos. Portanto, equipamentos classe A, eu uso as técnicas mais acima do meu gráfico. Criticidade B no meio do caminho e criticidade C mais ao final. Preciso implementar todos os processos. A figura da pirâmide, ela mostra lá todos os processos pertinentes a um sistema de gestão da manutenção. Eu preciso implementar tudo aquilo em todas as organizações? A resposta é não, né? Eu devo olhar para o risco associado do meu negócio, ou seja, dar manutenção num armazém é diferente de dar manutenção numa aeronave. Portanto, quanto maior é o risco, maior é o nível de investimento em gestão que eu devo ter. Eu vou navegar aqui rapidamente sobre, meu tempo já esgotou, vou rapidamente passar aqui alguns slides sobre dois cases, de forma muito rápida. Um case, este primeiro, uma indústria de mineração, uma das maiores do mundo, viveu um período na época de 2008 e 2009, durante a crise econômica global, de 10 usinas que formam Pelotas de minério de ferro. Essa organização tem 10 usinas, 9 delas ficaram paradas devido à crise. E quando o mercado começou a reaquecer, essas usinas voltaram à produção, só que existia uma dificuldade enorme desta empresa em retomar os patamares de performance que praticava no passado. Foi quase 1 ano e meio com essas usinas paradas. Fizemos um diagnóstico do modelo de manutenção, de como estavam as práticas, e encontramos 2 gaps extremamente relevantes para eles, que estavam ali associados à base, à manutenção do dia a dia, que era ligado à sistematização da manutenção e a parte de planeamento e programação. Implementamos grupos de melhoria com técnicas Seis Sigma, rotinas de gestão à vista, acompanhamento de indicadores, essa organização básica do dia a dia, além de um bom processo de planeamento das grandes paragens, porque envolvem recursos enormes, terceiros, risco associado à produção, enfim. E essa abordagem, ou seja, atuando apenas na base da pirâmide, como vocês viram, nos proporcionou uma redução de 55% das paragens corretivas e de 52% nas paragens operacionais. Um outro case também bastante interessante diz respeito a uma empresa metroviária no Brasil, de uma grande capital brasileira, que por ser uma concessão pública, o investimento feito pela empresa detentora da concessão é elevadíssimo no primeiro momento. Portanto,
o retorno do capital empregado precisa acontecer de forma significativa para manter o negócio, para que ele seja saudável economicamente, né? E tinha um grande problema de eficiência operacional nessas operações deste metrô. Aplicamos também o modelo, né, da pirâmide, onde aqui é um ponto muito interessante, que é uma análise de produtividade da mão de obra, que nós chamamos disso de range time, que quer dizer o tempo do mecânico fazendo a atividade fim dele dentro da empresa, ou seja, ao longo da jornada de trabalho de um mecânico, da hora que ele chega na empresa, a hora que ele sai, qual é a produtividade que ele tem ao longo do dia. Existem deslocamentos, existem preparações para atividade, reuniões, enfim, uma série de coisas. Agora, qual é o tempo que o mecânico está efetivamente executando essa atividade fim dele? Então, essa foi uma grande abordagem que a gente teve que trabalhar neste cliente, também com soluções de PDCA e SDCA para melhorar e manter as rotinas. Aplicamos as técnicas de FMEA para revisão dos planos de manutenção, ou seja, desde a construção da hierarquia de equipamentos, passando pela construção da FMEA, até a revisão completa dos planos de manutenção para depois ser abastecido no CMMS da empresa. E como resultados, um incremento, né, de 58% na produtividade da mão de obra. Bom, esses foram dois exemplos rápidos aqui, o meu tempo já se esgotou. Agradeço a atenção de todos e, em caso de dúvidas, comentários, estarei à disposição para qualquer debate.